tá? Então vamos lá, sem enrolação, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver sobre link building e guest post, tá? Então para você que já ouviu falar sobre link building, guest post, não sabe o que é, tá? Então hoje você vai ficar antenado aí. O link building e o guest post, eles já começam a fazer parte do SEO off-page, tá? E vocês vão entender por quê. E é extremamente importante, tá? Que para determinados projetos você faça, por mais que seja, você tenha um esforço menor nessa parte, mas é interessante que você não ignore caso você não esteja tendo resultados interessantes só na parte on-page, tá? Então vou deixar esse daqui como um complemento. Eu não faço, só para vocês terem ideia, eu não faço SEO off-page em todos os projetos, tá? Então, os projetos mais difíceis a gente faz link building e guest post. Nos projetos que são mais complexos, mais difíceis de ranquear, você vê que você fez todo um esforço ali no SEO on-page, mas o site, sabe, não anda muito, não sai muito do lugar. Você estava lá na 16ª posição, ele continua na 16ª por muito tempo. Aí a gente vê a necessidade ali de fazer um link building, um guest post, alguma coisa nesse sentido, para que ele comece a ter um resultado melhor, tá? Ele comece a ter um desempenho maior aí, comece a ranquear melhor e alcance lá a primeira página, tá bom? Então a gente vai começar aí falando do link building. O que é o link building, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha outra tela. E eu fiz uma pesquisa aqui no Google, só para vocês entenderem bem aí. Depois eu vou tentar exemplificar melhor, tá? Eu fiz uma pesquisa com o termo clique aqui, tá? Clique aqui. Que é uma palavra bem genérica, não quer dizer muita coisa e não acredito que ninguém iria fazer uma palavra-chave com o termo clique aqui, tá? Então, o que acontece? O que ele trouxe aqui para a gente de resultado? Ele trouxe primeiramente aqui o site clique aqui, tá? Como eu já tinha dito nas outras aulas, o domínio exato, ele é muito importante, exatamente por isso, porque eu fiz a pesquisa clique aqui, o Google entende que eu quero achar a empresa clique aqui, tá? Então ele me trouxe essa empresa que chama clique aqui em primeiro lugar, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês, ele aparece aqui, ó, acesso.gov.br, que é um site do governo federal. Ele traz aqui para mim também o site dos Correios, tá? Como clique aqui. E ele traz também o site da Adobe. Ó, traz o site da Adobe, da Adobe também, tá? Que inclusive, por bastante tempo, o site da Adobe, ele se manteve em primeiro lugar para esse termo aqui, ó. Clique aqui. Ultimamente não mais, mas vocês vão entender por que ele passou tanto tempo em primeiro lugar para esse termo. Lá no site da Adobe, se a gente entrar aqui, ó, a gente vai observar que essa página é a página de download do Adobe Acrobat Header, tá? E o que acontece? Por muitos anos, né, esse complemento, essa extensão, esse plugin aqui, eu não sei como chamar, era essencial para o funcionamento de diversas coisas, tá? Então o programador lá fez um site, ele fez um site que precisava instalar o Adobe Acrobat Reader. Isso aqui funcionava muito antigamente com Flash, tá? Tinha aqueles sites em Flash e tal, que o cara fazia o site e quando você acessava o site já aparecia uma janelinha pedindo, ó, esse site usa tecnologia Flash. Para fazer o download do Flash, clique aqui, tá? E lá nesse site tinha esse link, clique aqui, que trazia para o site da Flash, para você baixar o Flash, para você conseguir acessar aquele determinado site, tá? Então, assim, a cada 10 sites que existiam, 8, tá, tinham esse clique aqui para você baixar
o Adobe Flash Player na época, né? E o que aconteceu? O site da Adobe ranqueou para clique aqui. Por quê? Porque lá no teu site você referenciou o site da Adobe, você fez o site lá em Flash, tá? E você referenciou o site da Adobe e o link se chamava clique aqui. Então, para baixar, tal, clique aqui. Aí você clicava e entrava no site da Adobe. Como isso foi feito milhares e milhares de vezes em muitos e muitos sites ao redor do mundo, o site da Adobe ranqueou para o termo clique aqui, tá? Esse do governo federal aqui deve ser mais ou menos a mesma coisa, deve ter cria sua conta do governo, sua conta do gov.br, quer dizer, os contadores por aí, eles devem ter um link no site deles em que ele, sei lá, referencia esse site do governo federal dizendo, olha, se você é nosso cliente, eu vou colocar um link aqui para facilitar, você pode criar sua conta no no gov.br clicando aqui, clique aqui e crie sua conta, tá? Lá no site do contador, por exemplo, tá? E essa quantidade de sites que apontam para esse destino faz com que, né, esse site ganhe vantagem e ranqueie para determinado termo. Tá? Nós também já estamos falando nesse momento sobre os link âncoras, tá? O que é o link âncora? O link âncora é o nome que você vai dar ao teu link. No caso, no primeiro exemplo que nós demos o primeiro exemplo falando sobre o clique aqui, que tinham em todos os sites Flash, né? Então, lá, em determinado momento da página, tinha lá, clique aqui. Você clicava e entrava no site da Adobe, tá? Então, esse daqui é o texto âncora, o link âncora, né? E o link âncora, ele é a palavra-chave em questão que você quer ranquear, tá bom? A gente vai fazer uma aula sobre isso depois, sobre links âncoras e tal, para a gente entrar um pouco mais no assunto. Mas observem que esse site, né, ele ranqueou com um clique aqui, porque os sites que referenciam esse cara aqui colocaram lá no link âncora que traz para esse site o clique aqui, tá bom? Então se você quer, por exemplo, ranquear a tua empresa trabalha com reforma predial, tá? Reforma predial. Então, quando você for pedir para alguém fazer um link building para o teu site, você vai pedir para que ele use a palavra-chave reforma predial no link. Então, o cara vai estar lendo lá alguma coisa e vai estar lá, reforma predial. Você vai clicar em cima do reforma predial e esse link vai levar para o teu site. Bom? Já dei uma prévia sobre link building, então, resumindo, tá? É fazer com que outros sites te referenciem, tá? Fazer com que outros sites referenciem o seu site. Lembra que eu falei lá na primeira aula, tal, sobre a questão do usuário, se o usuário gosta ou não do teu conteúdo? Pensa só você aí, o que acontece quando você recebe algo no teu WhatsApp que você gosta muito, que você deu muita risada, que você gostou muito, aquilo foi muito engraçado, alegrou teu dia. O que você faz? A primeira coisa que você faz? Compartilha, né? Aí você vai lá, manda no grupo da família, manda para os seus amigos, não é assim que se faz? O link building é exatamente a mesma coisa. Se o usuário entrar no teu site, olha, que eu já falei diversas vezes aqui que você tem que agradar ao usuário, tá? Então faça tudo pensando no teu usuário. Porque se tu fizer pensando no robô, o teu usuário vai entrar no teu site e não vai gostar do teu conteúdo. Então se o teu usuário entrar na tua página, tá? O usuário do teu site entrar na tua página e ele gostar do que viu, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar, né? Ele vai ver assim, poxa, se esse negócio serviu para mim, pode servir para outras pessoas. Aí ele vai compartilhar. E esse compartilhamento, né? Esse compartilhamento é o que faz o link building acontecer, né? Então ele vai compartilhar, esse link vai estar compartilhado em outros lugares.
Esse cara que viu essa matéria no teu site, por exemplo, falando sobre construção e tal, ele pode ter um blog. E ele pode, pô, achei tão interessante isso daqui que eu vou escrever uma matéria similar a essa no meu blog e vou citar esse cara aqui, ó. Aí o cara vai lá no blog dele, escreve uma matéria, tá? E nessa matéria ele vai colocar lá, ó, eu li um link, um artigo muito interessante que fala sobre construção civil, tarará. Se você quiser ver também esse mesmo material que eu vi, clique aqui, ó. Aí ele vai pegar, vai fazer um link lá do blog dele apontando lá para o teu site. Isso é o link building, tá? E não para por aí, tem diversas outras formas de você fazer link building. Já eu dou mais uma dica para vocês, tá? O guest post, ele é bem parecido, na verdade é uma forma de fazer link building, tá? O guest post é uma estratégia para você fazer, para você gerar link building. O que é o guest post? São posts em blogs, um post normal no blog, só que ele é feito com o intuito, tá? Ele é criado com o intuito. Não é tipo assim, você tem uma empresa de viagens e você está fazendo um blog lá com o intuito de fazer um post para melhorar o ranqueamento do teu site de turismo, sei lá. Não é esse o intuito. O intuito dos guest posts são fazer referências a sites visando ranquear esses sites e não o artigo que você escreveu propriamente dito. Entende? É uma forma de você tentar driblar o mecanismo do Google, tá? Então quer dizer, você tem lá um blog que você vai falar sobre diversos assuntos, até porque você não vai só poder focar em um assunto só, senão não vai dar certo a tua estratégia. Você vai ter um blog, tá? E você vai falar sobre diversos assuntos. Hoje você está falando sobre construção civil, amanhã você vai falar sobre criação de sites, amanhã você vai falar sobre projetos em 3D, outro você vai falar sobre, sei lá, qualquer coisa, tá? E nesses artigos você já vai fazer ele encomendado, né? Você vai criar esses artigos já de forma encomendada. Então tem uma empresa lá que é de criação de sites, essa empresa vai entrar em contato contigo e vai dizer, olha, eu estou precisando fazer link building para o meu site. Ótimo, eu tenho aqui o meu blog que eu faço guest post. Aí você vai lá, qual que é a palavra-chave que você quer ranquear? Ah, eu quero ranquear desenvolvimento web. Beleza, então eu vou fazer um artigo aqui no meu blog com a palavra-chave desenvolvimento web. Aí ele vai lá no blog dele, escreve o artigo, tá? Eu tenho aqui vários exemplos, deixa eu ver, ó. SEO Hacks é um, tá? SEO Hacks tem guest post aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ó. Como desenvolver um site pensando no SEO do início, desde o início do projeto. Tem aqui em algum momento, ó, receba cerca de 100 bilhões de buscas todos os meses. Vamos ver para onde que vai. Ó, vai para esse site aqui. Nem sei qual que é o site. É uma forma de fazer referência a outros sites. Ó, cerca de bilhões de buscas são realizadas no Google mensalmente. Então, peguei a relevância que tem a minha página, tá? E citei esse cara aqui indo para cá. Nem sei quem que é. Vamos lá. Eu falo que eu não sei quem que é, que tem outras pessoas que escrevem artigo pra gente que eles já estão com os guest posts encomendados. Olha lá, estou falando de um post de SEO, mas no meio meteram aqui, ó, segundo carro mais vendido do Brasil. Ó, vamos voltar ao exemplo da Fiat. A marca italiana tem o segundo carro mais vendido do Brasil. Vamos ver? Trouxe para uma página do Auto Esporte que fala sobre o carro mais vendido, carros mais vendidos em 2019. Tá vendo? Tá vendo que uma coisa leva para outra? Então vamos lá. Ó, você está num site de SEO falando sobre carros, tá? O peso disso é menor, tá? Você está num site de SEO referenciando um site que vende carro, por exemplo, tá? O peso disso é menor. Se eu tivesse, né, referenciando outro site que fale do mesmo tema que o meu, por exemplo, SEO, tá? O peso seria maior. Então, quando você
um site de SEO e referencia outro site de SEO, o peso é maior, tá? O Google entende que são situações similares ali, né? Que um referenciando o outro, um segmento referenciando o outro, isso dá um peso maior, tá? Então observem aí que isso daqui é um guest post, tá? Um post normal, só que está referenciando aí um outro site, um site que foi encomendado. O cara encomendou, falou, ó, pô, faz aí para mim, o cara é jornalista e tal. Isso você vai ver que quando você começar a ranquear o teu projeto, vai aparecer diversas pessoas te procurando para fazer guest post e link building. Isso vem com o tempo, tá? Não é tipo, hoje, amanhã, não. Quando o teu site começar a ranquear, as pessoas vão entrar em contato com você. Cara, vamos trocar link? Eu vou te mostrar aqui, ó, um tipo de e-mail. Um tipo de e-mail que você pode fazer. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na fonte para ficar mais fácil. Isso aqui eu recebo diariamente, quase lá pela Claims, tá? Olá, eu me chamo fulano de tal, trabalho na empresa tal, trabalho com SEO tantos anos. Primeiramente, o cara já começa te elogiando. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo excelente trabalho feito no site da Claims.br. Tá? Isso aqui você vai criar um desse aqui depois para você fazer os seus link buildings aí. O seu site me chamou muita atenção e talvez por isso eu esteja aqui para te propor uma parceria de troca de links. Tá? Eu também atuo na área tal, né? Eu também atuo na área de marketing, aqui na minha cidade, na cidade tal. O meu site é aí você coloca o teu site aqui, tá? Quando tiver um tempinho, dê uma olhada no meu site, me posicione quanto ao interesse em trocarmos links, ok? Fico no aguardo, muito obrigado. Então, qual vai ser o teu dever de casa no link building? Você vai analisar primeiro, o que você está tentando ranquear? É uma agência de marketing. Você vai entrar em outras agências de marketing. Vai primeiro ver se esse cara tem blog, tá? Entra lá e vê se o cara tem um blog. Então vamos lá. Eu sou agência de marketing. Entrei lá. Claims.com.br. Opa, achei uma agência de marketing. Vê primeiro se esse cara não é teu concorrente. Teu concorrente jamais vai se propor a fazer troca de link com você. Esse cara não pode ser teu concorrente. Analisa lá, o cara tem blog? Tem blog. Esse cara tá ranqueado? Pode ver lá com as ferramentas que eu já passei para vocês. Eu tinha dado uma desinstalada aqui nas ferramentas, mas aquela ferramenta lá mesmo essa ferramenta, Keyword Find, tá? Eu já até baixei a extensão aqui. Vamos lá. Então você entrou no blog, você vai ver se esse cara tá ranqueado. Clica aqui na extensãozinha aqui, ó. Vai ver lá, autoridade do domínio, 27. Se isso aqui tiver tudo zerado, nem perca seu tempo com esse cara, tá? Isso aqui não vai te dar... É interessante que você peça links para quem está ranqueado. Uma coisa é você conseguir um link aqui no site da Claims. Outra coisa é você conseguir um link no site da Globo.com, por exemplo. Tá? Então, quanto mais ranqueado estiver o site, mais forte vai ser esse link que você vai receber. Tá bom? Mais peso isso vai ter. Então aqui, por exemplo, eu tenho 27 de autoridade, 27 de domínio, né, e de page authority, 24. Station Flow, 12 e tal. Então, ó, esse cara aqui seria interessante pegar um backlink lá com ele. Aí você vai bolar aquele e-mail, tá? Só não vai fazer, que eu te falei, para concorrentes e para sites que nem tem blog. Porque daí o cara vai te responder, querido, você está equivocado, meu site nem tem isso daí. E daí você vai lá na página de contato, veja se tem um e-mail lá no rodapé e tal. Aí você acha o e-mail desse cara aqui ou entra na página de contato dele, escreve aquele texto e manda. É um trabalho de formiguinha mesmo, tá? É um trabalho de formiguinha mesmo. E daí quando você pegar na veia, aí o que acontece? Aqui no nosso blog mesmo, tem pessoas que escrevem pra gente também, tá? Como é que funciona? Essas últimas matérias que tem aqui no meu site, eu não escrevi nenhuma delas. Foram jornalistas que entraram em contato comigo, porque eles têm blog que fazem o guest post, eles entram em contato com a agência e falam, olha,
eu escrevo matérias, tal, e eu só preciso que você coloque um link, tá, de um cliente meu no meio da matéria. Você topa? Pode escrever. Aí vai lá o cara, escreve a matéria. Vou dar um exemplo para vocês. Migração de sites. Entendo que levar em conta para não ter problema. Só. Isso aqui não fui eu que escrevi. No meio lá, ó. Tá lá. Além de evitar que seu site fique fora do ar, leva para algum lugar. Olha lá. Gmail fica fora do ar, relata usuários do Brasil. Tá? Aí tem lá. Para isso, cheque a revenda de hospedagem. Revenda de hospedagem. Vai levar para um site que fala sobre hospedagem. Olha lá, Yes Brasil, soluções ideais para você, tá? Aqui, por exemplo, tem mais, eu acho. Estavam fazendo bastante aí. Enfim, tá? Então, a pessoa já me entrega isso daqui pronto, eu só preciso postar. Só preciso postar. Isso é o link building. Então, para mim é interessante, por quê? Porque o meu blog não fica vazio, tem sempre uma pessoa postando alguma matéria. O blog fica sempre atualizadinho e eu não tenho que ter o trabalho de ficar postando as matérias aqui. Esse é o ideal? Não. Esse blog foi feito para ser um guest post, para ter guest post aqui? Também não. Só que como eu fiquei bastante sem tempo ultimamente aí, né, por conta dessa pandemia aí também, a gente reduziu a equipe, não sei o quê, aí a gente está sem tempo para poder escrever, né? E daí a gente adotou esse formato. O ideal é que você escreva as matérias do seu blog, que você determine os links que você vai colocar na tua matéria, para apontar para outro lugar, tá bom? Então isso é uma forma de fazer um guest post. Esse é um assunto bem amplo, tá? E eu tô, cara, entrando assim, bem na beiradinha ali, igual mineiro, tá? Porque assim, é um assunto muito amplo. Guest post, por exemplo, quando a gente começa a falar de guest post, link building, aí vocês vão começar a ouvir falar também de farm links, tá? Que são fazendas de links. Vocês vão ouvir falar também de PBN, tá? Vocês vão ouvir falar de um monte de coisas desse gênero, tá? Não vai ser de maneira nenhuma o intuito desse vídeo, desse curso, tá? Falar sobre SEO de forma suja, que a gente chama lá, né? O SEO, o dark, né? O SEO feito de uma maneira assim, para você tentar burlar o Google. O que é, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês, só para vocês não ficarem boiando aí, vou dar ideia para vocês do que é uma PBN. Então vocês já viram aqui que é possível, né, que você ganha, você tem um resultado melhor no teu site quando o teu site é referenciado por outros sites, certo? Isso eu acho que você já entendeu. Então quanto mais sites falarem do teu site, melhor. Quanto mais sites estiverem linkando, tiverem um link do teu site no site deles, melhor. E quanto maior forem esses sites e mais relevância tiverem esses sites, melhor. Tá? Então, por exemplo, meu site aqui recebeu hoje um link da Globo.com, da Veja, outro, sei lá, do Google, outro do Facebook, outro do LinkedIn. Quanto mais, melhor. Tá? E quanto mais autoridade esses sites que estão referenciando o teu site tiver, melhor. Então, isso você já entendeu. Aí, o que a turma pensou, né? Pera aí. Se eu tenho um site me referenciando, é legal? E se eu tiver 500 sites referenciando? Opa, é bacana também, né? Melhor. Aí o que os caras fazem? Que é o tal da fazenda de links lá, que é o tal da PBN. Eles criam uma rede própria. Eu vou criar a minha própria rede. Eu vou entrar no site do Registro BR e eu vou comprar para mim lá 300 domínios. Tá? Domínios. Aí é um pouco mais amplo, porque aí você não pode só entrar lá e comprar um domínio. Você tem que comprar um domínio relevante. Inclusive tem a história de um cliente meu que entrou em contato comigo. Ele estava fazendo uma PBN para ele sem nem ter ideia do que era uma PBN. Tá? E ele me ligou, ele falou, Flávio, eu tenho tantos domínios apontados para minha empresa, todos esses domínios eram dele. Eu tenho tantos sites que eu mesmo criei, coloquei em cada um desses domínios que eu criei, todos eles apontam para um cara só. Entende?
Por isso que eu falo que é um pouco amplo, porque assim, não é só você fazer isso. Os domínios, eles não podem estar todos no teu nome, porque o Google não é bobo. Quando o Google entrar lá e for ver todos esses sites, eles vão ver que todos esses sites apontam para a mesma pessoa. O Google vai ver que todos esses sites, eles estão na mesma hospedagem, tá? No mesmo país. O Google vai parar e vai falar assim, tá achando que eu sou otário, né? Pode te prejudicar mais do que te ajudar a fazer isso, tá? Então, o Black Hat, né, como eles chamam, Black Hat, que é esse tipo de técnica, pode funcionar, tá? Mas pode dar muito problema para você também. Então, por isso que eu não posso, nesse curso aqui, falar sobre. Não digo que eu não posso falar sobre, é a decisão tua, se você vai fazer ou se não vai. E eu falando ou não falando, tem muita gente que no início vai querer encurtar o caminho e vai querer ir para o Black Hat. Isso é fato. Tem muita gente que faz Black Hat, vive de Black Hat e ganha muito dinheiro, tá? Só que você tem que saber fazer, tá? Você quer fazer Black Hat, faça bem feito, porque se o Google te pegar, vai te prejudicar mais do que te ajudar, tá? Então, o que acontece? A PBN se resume nisso, em você ter vários domínios, tá? Tem ferramentas hoje aí que você pode contratar, que você faz a compra de vários domínios e essa empresa ela é responsável por pegar todos esses domínios, tá? E colocar cada domínio desse em um CNPJ diferente, em uma conta diferente, para que o Google não consiga perceber que você é o proprietário de todos esses domínios, tá? Tem ferramentas que você consegue hoje no mercado para você comprar domínios que já são relevantes, para você não comprar um domínio que não seja relevante. Então você já compra um domínio, né? Tem gente que inclusive vive disso, de venda de domínios relevantes. O cara vai lá, esquenta o domínio por tanto tempo, um domínio bom, e depois te vende esse domínio, não é barato, né? Então tem ferramentas para você comprar os domínios, tem ferramentas que hospedam esses domínios, esses vários domínios que você comprou, em diversos servidores separados, com IPs diferentes, ao redor do mundo, para que o Google também não perceba que todos esses sites se tratam da mesma pessoa, tá? Isso é criar uma PBN. Não pense que é fácil, não pense que é simples, não pense que é barato, porque não é, tá? Nós aqui da SEO Hacks, nós já tivemos uma rede de PBN própria nossa, tá? Já tivemos uma rede de PBN. Mas o investimento para isso, muitas das vezes, não vale a pena. Tá? O investimento que você faz para manter uma rede de PBN ativa, com diversos sites relevantes, você tem que estar colocando conteúdo nesses sites também, para que eles, né, mantenham a autoridade dele lá, né? Se você deixar o site abandonado lá, não vai resolver muita coisa. Então, é só para dar uma ideia para vocês aí do que é a rede de PBN e o que é esse mundo, esse universo de links, né? Então, o universo de link building e guest post se resume nessa troca de links. Link para cá, sempre jogando aí pro teu projeto, tá? Então, tem lá... Você tem o teu site, você tem que se preocupar em que outras pessoas... Se você conseguir fazer isso de forma orgânica, tá? Colocando conteúdo que realmente é interessante no teu blog e vai fazer com que as pessoas compartilhem, é a melhor maneira possível. Mas tem muita gente que não tem paciência para fazer isso, né? Quer fazer uma matéria legal hoje, quer que amanhã essa matéria seja compartilhada. O nosso blog mesmo, quando a gente postava, eu já vi nossas matérias diversas vezes em outros sites, tá? O cara simplesmente vai lá, copia a matéria, coloca lá e no final da matéria ele referencia. Matéria escrita por Claims Marketing Digital e colocava o link do nosso site. Isso é o link building, tá? Ele não precisa... O link não precisa estar no meio da matéria, não precisa... Você precisa criar um link e colocar lá uma referência. Por isso que muita gente cobra referência nas matérias. Aí você começa a entender porque, povo chato, cara. Eu copiei a matéria do cara, o link do cara, o cara falou que eu podia usar a matéria, mas o que eu tinha que referenciar ele. Essa referência que ele fala é você colocar um link, tá? Dizendo, essa matéria foi escrita por fulano de tal, no site tal, e linkar,
tá? Fazer o link nessa referência para o site onde você está levando, tá? Então, pessoal, a aula de hoje é basicamente isso, é só para que você entenda o que é o link building, o que é um guest post, como é feito eu vou deixar aqui na tela, inclusive, para você poder copiar aí, para você fazer o teu próprio e-mail, caso você queira já. Isso daqui dá muito resultado, viu, pessoal? Se você souber enviar para as pessoas, assim, se você souber fazer uma análise, né? Não vai mandar para o cara que está lá na última página do Google, dá uma olhada, vê se o cara está ranqueado, vê o posicionamento do cara, vê se o cara faz SEO. Se o cara faz SEO, né? Por exemplo, o cara é uma agência de marketing lá no Piauí, por exemplo. Eu tenho minha agência de marketing aqui em Curitiba. Pô, o cara que está lá no Piauí, dificilmente o meu público vai divergir com o público dele, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então, eu levo a crer que esse cara não seja o meu concorrente direto. Ele é um concorrente de mercado, mas não é meu concorrente direto. Então eu posso sim entrar em contato com esse cara e falar, ó, velho, você tá aí no Piauí, eu tô aqui em Curitiba, vamos trocar um link para você ranquear melhor na tua cidade, ranquear melhor aqui na minha. Eu crio aqui um post com o meu link para colocar no teu blog e você cria um post aí do jeito que você achar melhor para colocar aqui no meu blog, referenciando o teu site. O que você acha? Aí vocês, né, trocam aí a troca de guest post, tá? Guest post. Ou ele pode simplesmente, em um artigo dele lá que já esteja pronto, falando sobre marketing digital, na palavra marketing digital, ele criar um link e apontar aqui para o teu site aqui em Curitiba. Aí cabe a vocês dois decidirem aí o que vai ser feito, se vai ser uma troca de guest post ou se vai ser uma troca de link, de link building. Tá? O link building só vai colocar o link lá em determinada parte do site dele apontando para o teu aqui e você aqui coloca um link apontando dele para lá. E daí você consegue. Então você pega isso daqui, entra em diversos sites aí do segmento que você quer ranquear, tá? Manda lá na página de contato, ou manda um e-mail pro cara, coloca dessa forma aqui, coloca o nome da pessoa, se você tiver o nome da pessoa, para não ficar um troço muito robotizado, para a pessoa do outro lado não entender, esse aí foi um robô que entrou lá, nada a ver e tal. A pessoa precisa entender que é um ser humano que está do outro lado mandando um e-mail, que você realmente entrou no site dele, que você realmente gostou do conteúdo. Se você puder citar alguma coisa que você viu no site aqui, melhor ainda. O cara, realmente, o cara entrou no meu site, não foi um e-mail que ele fez e saiu mandando aleatoriamente para todo mundo, tá? E te garanto que dentro de alguns meses você já vai ter algumas respostas desses e-mails que você enviou e que nessas respostas você já vai começar a ter alguns contatos para você começar a fazer tua troca de links e fazer o link building do teu site, tá? Então, se os dois sites tiverem blog, eu sugiro que você faça o guest post. O guest post ele tem um peso maior do que só um link lá jogado no site. Porque o guest post ele vai tratar de um determinado assunto. Se você conseguir fazer um guest post todo sobre o assunto, então, no guest post você vai falar sobre agências de marketing digital. Quais são as melhores agências de marketing digital do Brasil? Aí você vai lá, escreve por primeiro, você vai colocar a sua, obviamente, né? A primeira agência de marketing digital, não sei o que, aqui na relação do top 10 das agências de marketing digital do Brasil está a Claims Marketing Digital e tal. Daí lá embaixo você coloca fonte, minha mãe, né? Minha mãe que disse que é a melhor. Mas enfim, você consegue montar um guest post, tá? Falando só sobre agência de marketing digital. E no meio tem um link, né? Um link, agência de marketing digital. Você coloca isso aqui, aponta para o teu site, vai ter muito mais peso, tá bom? Então é isso, pessoal. Então